Se você está vendo este vídeo, é porque Deus o chamou e a chamou para se tornar um profeta na acessão da palavra, um Elias, um João Batista, um homem de Deus. Pois estamos chegando ao fim de uma temporada onde falamos de tudo ou quase tudo que tínhamos para falar. Hoje vou falar a última coisa, que é o chamado de Deus para ser o profeta do fim, ou seja, o João Batista, o Elias. Querido Deus e nosso Pai que está nos altos céus, Senhor, Tu tens uma obra a fazer, Senhor, com o Teu povo, à face da terra, Senhor. Que Tu chamas homens e mulheres, Senhor, para fazer frente, para dar a última mensagem de advertência, dentro e fora da Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a converter o nosso coração. Converte-nos, pois nós não estamos prontos. Dá-nos, Senhor, o Teu poder. Perdoa-nos e salva-nos, Senhor. E agora que vamos estudar a Tua palavra, que ela seja benéfica para aqueles que a ouvem e que seja salvífica para aqueles que a escutam. Tudo peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. E amém. Querido irmão, ou querida irmã, estamos nós na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então eu vou falar para assuntos de ordem nacional e mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em primeiro lugar, eu sou Adventista do Sétimo Dia, mas não é a última característica do povo de Deus à face da terra. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus, essa é que é a característica, e têm a fé de Jesus e guardam os seus mandamentos, mas têm também uma particularidade, têm paciência. E eles têm um carisma diferente. E vou ler algumas passagens bíblicas para subtrair o assunto da Bíblia. Vamos ler em Mateus capítulo 3, versículo 10. Tem aqui um espinho na carne. E ele dói-me. Já me saiu. E diz: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Era João Batista que falava estas palavras para os líderes religiosos do povo judeu. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não foi fundada apenas com membros do povo da Igreja. Foi formada com vários crentes, várias denominações, que formou o corpo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui nós temos a Igreja dos Judeus. A Igreja dos Judeus era composta por várias classes também. Tinha além do povo judeu, tinha os sacerdotes, os escribas e também tinha os fariseus. Havia outra destas, as principais. Era o povo judeu, tinha os fariseus e os saduceus. E depois havia os escribas e havia os líderes religiosos, que eram os sacerdotes. Esta era a classe, ou as classes, dentro do povo de Deus. Imperativamente, todas elas estavam erradas. Não, na verdade, não. Tinha doutrina, tinha algumas coisas falsas, não é? Alguns erros teológicos, mas na essência, a Igreja do povo de Deus era constituída por judeus. E os judeus, chegou a um tempo, e várias épocas que chegavam a certas alturas, que era preciso um profeta. Neste caso, foi o profeta João Batista. Também podemos ler no Antigo Testamento, foi o profeta Elias. E vários profetas, como Jeremias, Isaías. Todas as vezes que o povo de Deus, a Igreja verdadeira, tinha um problema na sua orgânica, na sua esfera dentro da Igreja, Deus suscitava profetas, como por exemplo Isaías, Oséias. E neste caso, este profeta era especial. Não que os outros não fossem especiais, todos eles eram especiais, mas este era especial porque estava apontando para a vinda de Jesus. Todos os profetas
um pouco ou mais ou menos falavam da vinda de Jesus, que Jesus havia vindo para o meio do seu povo. E este profeta era o último que ia acertar as contas de todos os profetas, dizendo agora é que é chegado esse Jesus. E Jesus apareceu. Pronto. Neste caso, este profeta era um profeta muito diferente em várias áreas. Primeiro, ele não tinha teologia da igreja, do povo de Deus. Não se vestia conforme a gíria normal. Devido às suas características de estar no deserto, devido às suas características de estar sozinho, e também a sua comida era diferente. Ele não estava dependente da sociedade. Assim como, portanto, também os profetas, alguns deles, como Elias e como Enoque, não estava dependente da sociedade para receber, seja o que for, seja ensinamentos, seja ordens, seja comida, seja alimentação, seja vestuário, estavam independentes do povo. Não estavam dependentes. Estavam dependentes de Deus. E João Batista também estava dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. Há vários textos que eu queria citar, entre eles 4 ou 4:12, interessante, que eu encontrei, que diz assim: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro há salvação, que é Jesus, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Portanto, os profetas reivindicaram somente que eram salvos por Jesus. Em Atos 5:12, também, vou molhar aqui o meu dedo, tenho aqui já colado, já não sai, diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Já estávamos nos apóstolos. A igreja verdadeira dos judeus estava nos apóstolos. Ou seja, a igreja verdadeira agora estava no núcleo de 12. E diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, ou seja, era feita no meio daquele povo, pelas mãos dos apóstolos. E diz aqui que estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Ou seja, eles estavam na igreja verdadeira do povo judeu, mas havia um núcleo central, que se chamava os apóstolos, onde o povo ia buscar informação, ia buscar salvação, não salvação que eles não tinham, mas diretrizes como a que deviam ser salvos. E diz aqui que eram feitos sinais e prodígios. Sinais é uma coisa e prodígios são outras coisas. Portanto, isto acompanha o verdadeiro profeta, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro apóstolo. Eram feitas coisas maravilhosas, como por exemplo curas, prisões eram abertas, havia coisas que aconteciam pela oração, pelo estudo da Bíblia e pela oração, e pelo estudo da Bíblia, pela oração. Era só ter estas duas coisas. Era o poder deles, era a oração, era o estudo da Bíblia e era o testemunho. O testemunho deles era poderoso. E mais, em Atos, nós podemos ler vários textos que apontei aqui, em Atos 4:4-18, já li alguns textos, mas eu queria apontar o 18, o versículo 18, que diz assim: e chamando-os, os sacerdotes, porque está perante João, perante o Sinédrio, Pedro e João estão a dar testemunho, e que eles dizem que nenhum outro há salvação, e ao fim eles dizem assim: estes homens são perigosos. Eu vou ler os versículos 15. Todavia mandam-os sair fora de conselho, conferenciaram entre si. Portanto, todavia, mandando-os sair fora,
depois deles serem presos, eles foram presos, foram ouvidos, e depois, esperai aí que nós vamos falar sobre o que é que devemos fazer convosco. E diz, todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si os judeus, o povo de Deus, a igreja verdadeira, naquele tempo, a maioria, dizendo, que havemos fazer com estes homens? Porque eles são religiosos, eles têm uma postura diferente da igreja do povo, da igreja nacional, da igreja verdadeira. Eles têm uma posição muito diferente. E qual era a posição deles? Naquele tempo era crente em Jesus. O problema deles era só esse. Agora não é só esse problema. Esse problema já é um problema. Agora toda a gente já é crente em Jesus. Já toda a gente é crente. O diabo é esperto. Virou as voltas. Trocou tudo. Agora tudo é crente em Jesus. E o problema já não é esse. Dizendo que havemos fazer com estes homens, o Sinédrio, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Qual era o sinal? Eu também fiquei agora qual era o sinal? Eu vou ler, mas para que ninguém não se divulgue mais entre o povo, ameaçámos-los para que não falem mais nesse nome. Era esse o sinal. A homem algum. Eles estavam proibidos de falar o nome Jesus. Mas isso agora a gente fala e não é proibido. Isso era um problema daquele tempo. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem mais, nem ensinassem nada em nome de Jesus. Portanto, o problema continua. Nós vamos ser chamados, os que forem profetas, apóstolos da última geração, vão ser chamados à atenção para não falarem nada em nome de Jesus. Nada. Nem doutrina do sábado, nem a mensagem da saúde, nem a justificação pela fé. E chamados disseram absolutamente que absolutamente não falassem nada, nem ensinassem em nome de Jesus. Porém, respondeu-lhes Pedro e João disseram, e agora sublinhem em letras vermelhas o que eu tenho aqui sublinhado. Julgai, diz ele, Paulo, João e Pedro, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que é de Deus. Agora, estou aqui diante num texto muito bonito. O apóstolo João e o apóstolo Pedro tinham o mesmo pensamento. Desacordo com a igreja dominante, com a igreja prevalecente, com a igreja verdadeira. Eu não estou a dizer que não sou adventista. Sou adventista sétimo dia. O que está aqui a dizer é que julgai vós se não é justo aquilo que nós falamos acerca da saúde, em particular da saúde pública, da saúde da vacinação, se não é em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós falamos. Antes importa ouvir a Deus do que aos homens. Vamos ler outro texto já a seguir. Não vamos ficar por aqui. Em Atos. Estamos em Atos. Eu tenho já outro texto programado, alinhavado. Está em Atos. Acerca dos sacerdotes. O que é que os sacerdotes fizeram? Paulo em Tessalónica e Bereia. É no capítulo 18. E todos os sábados disputava-se Paulo na sinagoga e convencia judeus e gregos. E reparem. E depois diz assim. Eu tenho outro texto que não é este. Não era este. Mas vamos continuar aqui, se apanharmos o pensamento.
Faço pausa, que é para depois eu colo. Faço uma colagem.